Abram lá, em Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Josué 1, versos de 1 a 9. Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém e amém. Deus amado, nós, neste momento, desejamos ouvir unicamente a tua voz. Deste modo, meu Deus, que tu venhas usar-me com esta finalidade, com este objetivo. Ó Deus, pois necessitamos ser orientados e orientadas por meio da palavra do Senhor. Usa-me, meu Pai, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o ano de 2021 se foi, nos deu tchau. Significa dizer que mais uma jornada de vida, vivida por nós, ficou nas gavetas do passado. E alguém já disse, e vocês já devem ter ouvido, que quem vive de passado é museu. Conquanto 2022 chegou, já deu seus primeiros passos. Significa dizer que uma nova jornada nos aguarda. Jornada, meus irmãos e minhas irmãs, com certeza, com novos desafios. Por isso, eu resolvi pensar com vocês considerando o texto de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, no seguinte tema: iminentes desafios de uma jornada por vir. Iminentes ou imediatos, instantâneos desafios
de uma jornada por vir. Isso porque, meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante, com certeza, de novos desafios, nesta nova caminhada que se inicia, chamada 2022. Josué não está saindo de um ano e entrando em um outro ano, mas com certeza está vivendo um tempo, uma época de transição, de mudanças potencialmente previsíveis. Josué está, de acordo com os versos de 1 a 9, diante de uma nova jornada, de um novo tempo, uma transição, uma mudança havia se estabelecido, havia se iniciado. Transição, mudança, ou novo tempo, imbuído, carregado de novos desafios. Se nós observarmos precisamente o verso 1, nós vamos notar que a base desta transição se dá, ou está, melhor dizendo, na morte de Moisés, ou é a morte de Moisés. A causa desta transição, a razão dessa transição, é a morte de Moisés. O verso 1, em sua parte inicial, diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo o que o verso 2 e os versos em diante destacam. Então, é certo que Josué está aqui, vivendo diante de um novo tempo, ante a uma nova jornada, com desafios diante de si, desafios que estavam envolvendo de imediato Josué e o povo de Israel. Desafios que eu chamo de iminentes, de instantâneos, de imediatos, porque os mesmos acompanham esta transição que se dá por causa da morte de Moisés, que passa a envolver a Josué e o povo de Israel. Mas antes de nós nos certificarmos de quais são esses desafios, eu penso ser importante considerarmos que Josué já havia vivido momentos difíceis, até aqui, que Josué até aqui não teve vida fácil. Ocorrências difíceis já haviam envolvido a vida de Josué. Ocorrências que podiam ter esmagado a fé de Josué em Deus. Ocorrências que podiam ter feito de Josué um homem que não iria conseguir o que conseguiu. Ou, por que não dizer, ocorrências que podiam fazer com que Josué encerrasse a sua caminhada no deserto, ainda no deserto. Como vocês sabem, aconteceu com inúmeros judeus que haviam saído do Egito juntamente com Josué. Mas quais são essas ocorrências? Quais são esses fatos que podiam ter mexido com a fé de Josué? Que podiam ter abalado a fé de Josué em Deus? Que podiam ter feito de Josué um homem como muitos dos que estavam caminhando ou dos que haviam saído do Egito? Homens que haviam desacreditado na palavra de Deus. Quais são essas circunstâncias? Quais são esses fatos? Presta atenção. Primeiro fato foi o fato de ter vivido como escravo no Egito. Meus irmãos, vocês sabem que Josué nasceu
por volta do ano 2406 a.C., nasceu na escravidão no Egito. Nasceu debaixo de escravidão, sob escravidão. Josué já nasceu tendo a sua liberdade restringida. Josué já nasceu, meus irmãos, minhas irmãs, debaixo de uma condição que dizia: você, sendo judeu, não tem a liberdade de transitar pelas estradas egípcias ou pelo Egito sem autorização do rei do Egito. Esse foi um fato que podia ter arrancado de Josué incertezas das mais variadas, tendo em vista o seu processo de socialização na condição de escravo no Egito, com relação à providência de Deus. O segundo fato que podia ter esmagado a fé de Josué em Deus foi a caminhada no deserto. Algumas observações nós devemos fazer. Primeira observação: deserto é sinônimo de sequidão, aridez, portanto de terra seca. Josué sai do Egito, da condição de escravo, e passa a viver no deserto. Campo inóspito, terra seca, improdutiva, vida difícil. Viveu anos, sob inúmeras dificuldades. Segunda observação: foi na aridez do deserto que Josué caminhou por 40 anos, vivendo altos e baixos com relação à fé do povo de Israel em Deus. Já não bastava as dificuldades próprias do deserto, já não bastava as dificuldades naturais que fazem parte de uma situação ou de uma realidade desértica. Josué teve que lidar com a fé volúvel, dúbia, que mudava frequentemente do povo de Israel em Deus. A conclusão, meus irmãos e minhas irmãs, é que Josué não teve vida fácil. Foi escravo no Egito e nômade nas terras áridas do deserto. Mas em nenhum momento, a sua fé em Deus foi afetada. A condição de escravo, a caminhada no deserto, a vivência com um povo que vivia desobedecendo a Deus, frequentemente não fez com que a fé de Josué em Deus fosse esmagada, a fé em Deus fosse mexida, fosse afetada. A gente percebe isto no verso 9 do capítulo 34 de Deuteronômio. O verso 9 diz o seguinte: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram com que, como o Senhor ordenara a Moisés. Notem que o verso 9 do capítulo 34 de Deuteronômio destaca que a fé de Josué estava firme em Deus. Josué não havia sido contaminado como muitos judeus haviam sido contaminados durante o percurso de 40 anos pelas terras difíceis, áridas do deserto. Sua fé estava intacta, imóvel. Josué continuava com a mesma fé, com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão em Deus. Mas novos desafios estavam diante de Josué. Novos desafios estavam diante de Josué. Um homem que havia vivido tudo isto que nós acabamos de observar. Tem ainda diante de si novos desafios. O que eu chamo de iminentes desafios de uma nova jornada que estava diante de Josué. Quais são esses desafios? Presta atenção. Primeiro desafio, o desafio de substituir
Moisés. O desafio, portanto, de assumir uma nova responsabilidade na vida diante de Deus e do povo de Israel. Um desafio enorme. Uma nova jornada, um novo tempo. Moisés havia morrido. Um desafio enorme, então passa a envolver a Josué. O desafio de assumir o posto de Moisés. O posto de mentor espiritual do povo de Israel. É o que dizem os versos 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Os versos dizem que Moisés havia morrido. Deus, então, por ocasião da morte de Moisés, passa o bastão de mentor espiritual de Israel para Josué. Que desafio! Que responsabilidade! Meus irmãos, não foi um homem qualquer que havia morrido. Foi o maior mentor da história de Israel no contexto do Antigo Testamento. Considerando o contexto veterotestamentário, Moisés foi tão importante que Judas, em sua carta, no verso 9, destaca que quando mesmo morre, Satanás tenta roubar seu corpo. E uma disputa por causa do corpo de Moisés, diz Judas, é estabelecida entre o anjo, arcanjo, Miguel e Satanás. Talvez a razão de Satanás tentar roubar o corpo de Moisés tenha sido fazer com que o povo de Israel viesse a idolatrar o corpo de Moisés. O que importa aqui é entendermos a importância deste homem chamado Moisés na vida do povo de Israel. Vejam que o verso 10 do capítulo 34 diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Então Josué está diante de um enorme desafio: substituir esse homem tão importante, de uma importância enorme. O desafio de assumir o posto de mentor espiritual de Israel. Substituir Moisés. Mas ainda, meus irmãos, é preciso entendermos que esta responsabilidade que cai sobre Josué, que apanha Josué, cai sobre Josué no momento certo, no tempo de Deus, já que Deus havia preparado Josué durante toda a vida de Josué, tendo em vista este propósito, este fim. Isso porque antes Josué foi soldado do exército de Israel. É o que destaca Êxodo capítulo 17, dos versos de 8 a 16. Quando Israel trava um embate com os amalequitas em Refidim. Josué é apresentado neste momento como soldado, capitão em Israel. Esse fato ocorreu 2 meses depois da saída do Egito. Este homem, que é chamado por Deus para substituir Moisés, já tinha experimentado outras responsabilidades. Já havia sido soldado, já havia sido chamado por Deus com a finalidade de defender o povo de Israel, sem nunca, é válido destacarmos, ter pego numa espada. Porque não há menção de nenhuma preparação dos judeus no Egito. E este fato que Moisés narra em Êxodo 17
ocorre 2 meses depois da saída do Egito. A caminhada, ainda no deserto. Josué foi soldado. A providência de Deus fez de Josué, antes de Josué assumir o posto do maior mentor da história de Israel, isto é, de Moisés, fez de Josué um soldado. Segunda coisa que a providência divina fez de Josué foi um servo. Êxodo 24, verso 13, diz que Josué foi servidor de Moisés. Josué, em Êxodo 24, verso 13, é chamado de servo de Moisés, que significa assistente oficial do líder de Israel. Josué acompanhou Moisés de perto. Josué estava vivendo próximo a Moisés durante todo o tempo. Portanto, significa que Josué viu Deus usando Moisés, como usou de modo extraordinário, de um lugar mais que especial. Ele vivia assistindo a Moisés. Mas qual é o propósito de ser Josué servidor de Moisés? Alguém que pudesse aprender a palavra de Deus com Moisés, com o propósito de observar a palavra de Deus. Alguém já disse que o segredo das vitórias de Josué não foi sua destreza com a espada, mas a sua submissão à palavra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus estava forjando o caráter desse homem. Deus estava preparando este homem. Porque algo grandioso adiante o aguardava. Algo estupendo adiante o aguardava. Surge aqui uma pergunta extremamente importante. Mas por que Deus fez questão de fazer com que Josué se envolvesse como soldado, como servo de Moisés, na obra de Deus, neste contexto? Eu entendo que com o propósito de dizer a mim e a você que nada surge do nada. Que as coisas não acontecem da noite para o dia. Que é preciso suar a camisa para se conquistar algo. Que na vida nada acontece sem que tenhamos antes suado a camisa. Sem que tenhamos nos esforçado antes. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o propósito. Esta é a finalidade que subjaz toda esta preparação. Mostrar a mim e a você que na vida nada surge do nada. Este homem está, então, em função de tudo que viveu, no Egito e na caminhada no deserto, anos afins, apto, preparado a assumir o posto de mentor espiritual de Israel. Está preparado. Deus o preparou, Deus o forjou, Deus lapidou-o, Deus o ensinou. Vendo Moisés lidando com a falta de fé do povo no deserto, Deus o ensinou vendo Moisés sendo usado por Deus de modo extraordinário, ainda no Egito. Este homem viu de perto tudo que Deus fez entre o povo de Israel por meio de Moisés. Ele estava preparado, por mais que aqui, nos versos de 1 a 9, indiretamente, percebamos um certo receio, um certo medo, por parte de Josué. Por mais que Josué venha explicitar, neste momento, um certo receio, a certeza é, Deus o havia preparado, Deus o havia feito apto a assumir o posto de Moisés.
Deste modo, é preciso que nós venhamos a entender que nesta nova jornada, que está diante de nós, chamada 2022, é preciso que venhamos assumir novas responsabilidades, se não já assumimos. Talvez a responsabilidade que precisamos assumir na condição de servos e servas de Deus seja mais fidelidade, mais compromisso, mais engajamento com Deus em sua obra. Talvez na condição de pais, a responsabilidade que devemos assumir, se não já assumimos, em 2022, é sermos pais melhores, mais atenciosos, mais cuidadosos, mais gentis, pais que vão ter a sensibilidade para perceber a problemática que pode envolver os nossos filhos. Talvez a responsabilidade que devemos assumir nessa nova caminhada, chamada 2022, enquanto esposos e esposas, seja de sermos esposos melhores, esposas melhores, mais amáveis, mais gentis, mais compreensíveis. É preciso pegarmos o bastão do compromisso de sermos em 2022 melhor do que fomos em 2021. Meus irmãos e minhas irmãs, os desafios são inúmeros. Os desafios são inúmeros. Precisamos ter principalmente a responsabilidade de entendermos que não dá para lidar com tudo sem termos a consciência de que nós necessitamos ser submetidos, se não já fomos, a uma mudança, a uma mudança de percepção, de visão, de entendimento da vida. Mas o segundo desafio, que passa a envolver Josué, nesta nova jornada, nesta nova caminhada, que tem por causa a morte de Moisés, foi conduzir o povo na travessia do Jordão até a conquista de Canaã. É o que destaca os versos de 2 a 6. Moisés havia morrido, o povo necessitava continuar, o povo continuava a seguir adiante. O Jordão estava diante de Josué e do povo. Josué já havia assumido a responsabilidade de Moisés, de guiar o povo de Israel. Já havia sido vestido por esta responsabilidade. O desafio, por conseguinte, que estava diante de Josué, era guiar o povo. Era fazer com que o povo seguisse adiante, atravessasse o Jordão, em direção à conquista de Canaã. É o que destaca os versos de 2 a 6. Deus diz nos versos 1 e 2, Josué, a responsabilidade é sua, Moisés morreu, o bastão de guiar o povo está em tuas mãos. Cabe a você guiar o povo na travessia do Jordão até a terra de Canaã. Meus irmãos, aqui nós aprendemos uma coisa extremamente importante, que ninguém na obra de Deus é insubstituível. Moisés morreu, Deus levanta Josué. Ninguém é insubstituível. Uns vão, outros vêm. E os que surgem, se surgem com o propósito de edificar a igreja de Deus, surgem já preparados por Deus. Foi o que aconteceu com Josué. Josué já havia sido preparado por Deus. Ninguém é insubstituível. Ninguém é tão importante na obra de Deus que não pode ser substituído. Quem determina, quem vai guiar, quem vai conduzir,
o povo de Deus, a igreja de Deus na terra, é o próprio Deus. Os Moisés vão e os Josué surgem. O povo, então, a partir da voz de comando de Josué, precisava continuar confiando nas promessas de Deus. O povo necessitava continuar tendo a mesma fé. A fé de que Deus haveria de conquistar a terra e, por conseguinte, dar a terra, isto é, Canaã, ao povo, isto é, ao povo de Israel. 3 coisas precisamos destacar, considerando os versos de 3 a 6, que em síntese dizem o seguinte: cabe a você, Josué, conduzir o povo agora. Cabe a você, Josué, animar o povo. Cabe a você, Josué, direcionar o povo. Da travessia do Jordão até Canaã. A primeira coisa que os versos de 3 a 6 destacam é que Deus capacitaria Josué a atravessar o rio e se apropriar da terra. É o que diz os versos 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vós não tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Deus diz a Josué: Josué, eu vou capacitar você a apropriar-se da terra. Segunda coisa, que Deus capacitaria Josué a derrotar o inimigo. É o que destaca o verso 5. Primeiramente, Deus está dizendo a Josué: eu vou dar a terra, eu vou capacitar você, não tenha dúvidas. Não permita que a incerteza venha tomar conta de você. Eu vou dar a terra, como eu prometi a Moisés, eu continuo prometendo. A promessa ainda continua de pé, é vigente. E eu vou capacitar você, Josué, a derrotar o inimigo, é o que diz o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ninguém te poderá resistir, diz a parte A do verso 5. Os inimigos estão depois do rio Jordão. Os inimigos existem, são reais, mas Josué, não tema, porque eu vou capacitar você a vencer os inimigos. Você viu o que eu fiz com os egípcios por meio de Moisés? Este é o significado da expressão como fui com Moisés. Todos os inimigos que haviam se insurgido diante de Moisés, diante do povo de Israel, enquanto Moisés estava como mentor espiritual do mesmo, derrotados foram. Eu continuo com o povo. Eu vou usar você, Josué, como eu usei Moisés. Terceira, que Deus capacitaria a Josué a dividir a terra entre as tribos como herança. É o que diz o verso 6. Primeiro, Deus está dizendo: eu vou capacitar você, Josué. Eu vou capacitar você, Josué, a atravessar o rio e se apropriar da terra. Segundo, eu vou capacitar você, Josué, a derrotar o inimigo, verso 5. E terceiro, Josué, não tema. É muita gente, são muitos judeus. Vocês vão conquistar a terra, eu vou capacitar você a distribuir a terra com isonomia, de modo justo. É o que diz aí o verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, em síntese, Deus está dizendo o seguinte: caminhe, Josué, ante aos desafios que estão diante de si, ou diante de você, não deixando de confiar nas minhas promessas, não deixando
de confiar no meu poder, na minha sustentação. Eu sou contigo. Eu não te desampararei. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nesta nova jornada chamada 2022, que tenhamos a consciência de que Deus continua conosco, que as promessas de Deus são vigentes, elas continuam nos envolvendo, elas são reais. A pergunta que surge, diante desses desafios, que passam a envolver a Josué, é como Josué enfrentaria esses desafios, saindo deles vitoriosos. Como Josué poderia enfrentar esses desafios, saindo dos mesmos vitoriosos? Presta atenção, primeiro, crendo na promessa de Deus com relação à conquista da terra. Versos 3 e 4. Era preciso que Josué tivesse convicção, certeza, de que Deus haveria de dar a terra ao povo de Israel. Josué não devia em momento nenhum titubear com relação a isso, duvidar disso. Não podia permitir que a dúvida viesse apanhar a sua alma. Era preciso que Josué continuasse convicto, certo, irredutível, de que Deus haveria de realizar tudo que Deus havia prometido. É o que destaca os versos 13 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Preciso que você entenda que eu vou fazer com que o povo saia vitorioso ante a todos os desafios, ante a todos os embates, ante a todos os percalços. Em outras palavras, Deus está dizendo a Josué, entenda, Josué, que quem guia, que quem impulsiona, que quem move o meu povo na terra sou eu, que quem abate os inimigos, que quem dá a vitória, que quem realiza tudo em meu nome, deve estar certo de que sou eu o causador de todas as conquistas e de todas as realizações. Meus irmãos, cremos nas promessas de Deus, confiarmos nas promessas de Deus e darmos um passo de fé. É vivermos neste mundo apinhado de circunstâncias complicadas. Nós acabamos e ainda estamos vivendo a crise oriunda da pandemia da Covid-19. Está mais amena, não tão gritante como foi em 2020 e 2021, mas a crise ainda existe. Nós ainda vivemos sob os efeitos da crise oriunda da pandemia da Covid-19. É preciso que venhamos continuar caminhando, pisando neste mundo, marcado por esta crise e tantas outras, com fé em Deus, crendo no melhor de Deus para nós. Em segundo lugar, Josué enfrentaria esses desafios, saindo deles vitorioso, crendo na providência de Deus em sustentá-lo ante aos desafios. Versos 5 e 9. As sentenças não te deixarei eu, nem te desampararei, da parte final do verso 5. E teu Deus é contigo por onde quer que andares. Da parte final do verso 9 indicam que sempre que Josué enfrentasse o inimigo e fosse tentado a temer, deveria se lembrar que era um homem com uma comissão divina e seus medos se dissipariam. Quantos de nós, muitas vezes, quando estamos vivendo momentos difíceis, como quando enxergamos diante de nós um Jordão,
quando passamos a entender que há cidades fortificadas diante de nós, enormes desafios, que precisam ser enfrentados, atravessados, passados. Passamos a ser envolvidos por um sentimento de medo, de incerteza e de insegurança, e quase que sempre passamos a estacionar na vida. E quase que sempre passamos a viver como se não existisse uma luz no fim do túnel. Como se estivéssemos sozinhos. Como se Deus não estivesse conosco. Como se Deus não fosse quem de fato, de verdade, nos sustenta, nos socorre e nos ampara na vida. Eu conheço, meus irmãos e minhas irmãs, inúmeras pessoas que perderam entes queridos por conta da pandemia da Covid-19. Inúmeras pessoas que perderam negócios. Gente que hoje, com certeza, está machucada, está ferida. Gente que talvez iniciou 2022 entendendo por ter sido vítima de tudo isso, oriundo da pandemia da Covid-19, que está sozinho ou sozinha na vida, que tem um Jordão ainda diante de si, que tem inúmeros inimigos diante de si, e que está sozinha, porque o trauma da perda de um ente querido, porque o trauma da perda do negócio, impregnou em sua alma a consciência de que Deus deixou de o acompanhar, ou de a acompanhar. Eu venho aqui te dizer, em nome de Jesus, que Deus ainda continua, se é o seu caso, com você, e que Deus continua te dizendo, eu não vou te desamparar. Deus está dizendo a Josué, Moisés morreu, tem um Jordão, tem inimigo diante de vocês, é preciso atravessar o Jordão, tem inimigos, uma batalha vai ser travada, uma cidade precisa ser tomada, não tenha medo, não te desamparar, porque eu estou contigo e não vou deixar de estar em momento nenhum. A sua espada, o seu braço forte, sou eu, Josué. Os versos 5 e 9 nos ensinam que estamos nas mãos de Deus, que estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Irmãos, nós precisamos entender que Deus nos guarda por meio da sua santa e bendita providência. Estamos guardados nas mãos de Deus. Deus nos guarda. Deste modo é preciso vivermos neste mundo, ante aos desafios, ante essa crise, ante as possíveis perdas, ante aos possíveis acontecimentos, talvez negativos, certos de que haveremos de passar por eles com Deus do nosso lado, dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não se esqueçam disto. Em terceiro lugar, Josué enfrentaria esses desafios, saindo deles vitorioso, sendo forte e corajoso. Versos 6 e 9. Vejam que o verso 6 diz o seguinte, ser forte e corajoso. Verso 9, ser forte e corajoso, não temas. Talvez, meus irmãos, Josué estivesse batendo queixo, cheio de medo, dizendo, Moisés morreu, o Jordão está diante de mim, tem um povo que nós precisamos vencer e derrotar, um povo forte. Isso porque Josué já havia estado em Canaã. Vocês estão cônscios e cônscias de que Moisés havia enviado 12 espias antes a Canaã. Josué fazia parte dos 12. Eles haviam bisbilhotado, eles haviam checado, eles haviam tido contato, eles haviam visto as cidades, os homens.
E quando eles retornam, eles dão um relatório a Moisés. E em síntese o relatório dizia: Moisés, não sei se nós vamos conseguir, porque lá há gigantes. E nós somos como que formigas, pequenos demais. Em outras palavras, nós não temos força, nós não temos exército, nós somos um povo que não tem manejo com espada, nós somos um povo despreparado do que diz respeito à guerra. Como nós vamos enfrentar uma cidade forte, com homens enormes? É certo que Josué, dentre esses, foi o que se posicionou de modo positivo. Mas talvez nesse momento, com a morte de Moisés, Josué tenha ficado com um pouquinho de medo. É razoável, é compreensível, é óbvio. Moisés havia morrido, Josué havia ficado anos e anos e anos e anos e anos e anos sendo orientado por Moisés. O seu orientador, o seu mentor, já não existia mais. Um povo diante de si, desejoso por conquistar a terra, um Jordão ainda tinha que ser atravessado e uma cidade ganhada. E a condição para se ganhar era a guerra. Então Deus, que sonda os corações, que sabe o que permeia a alma de cada um de nós, sabia o que estava permeando o coração de Josué. E eu entendo que Deus diz: ser forte e corajoso, Josué, porque talvez Josué tenha ficado com um pouquinho de medo. Irmãos e irmãs, se desejamos viver neste mundo, enfrentando todos os desafios que surgem diante de nós, é preciso que a coragem, a audácia venha fazer parte de nós. É preciso sermos corajosos e corajosas. É preciso rompermos com medo. É preciso submetermos o medo à consciência de que de fato em nós não há poder nenhum para conquistar nada a partir de nós mesmos, mas há um que é nosso Senhor, que é capaz de usar-nos para sucumbir, para derrotar, para vencer tudo que surge diante de nós, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Coragem! As previsões ainda são incertas, em função da pandemia, no que diz respeito a 2022. Mas não permita que o medo bata na sua casa. Não permita que o receio de continuar vivendo, de continuar trabalhando, de continuar de pé, invada a sua casa e estabeleça em você ou na sua casa uma estagnação, uma inércia do tamanho do mundo, que venha de fazer de você um parasita na existência. Não tenha medo, eu estou contigo. Meus irmãos, não há gigantes que Deus não consiga derrubar em favor do seu povo. Talvez o gigante reside na sua casa. Talvez seja a conversão do seu esposo, talvez seja a conversão da sua esposa, talvez seja a conversão do seu filho, talvez seja a conversão de um ente querido próximo a você. Talvez seja uma crise financeira que abarcou a sua vida, a sua casa. Não se curve. Seja corajoso, seja corajosa. É inevitável não existir Jordão ou Jordões diante de nós. É inevitável não vivermos na vida, ou vivermos na vida diante de desafios. Em quarto e último lugar, Josué enfrentaria esses desafios, saindo deles vitorioso, sendo fiel à palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e anunciando a palavra de Deus, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita, é o que destacam os versos 7 e 8. Então somente, verso 7, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Os versos 7 e 8 ensinam alguns pontos. Primeiro,
o verso 8 ensina que Josué devia meditar na palavra de Deus, não de quando em vez, mas o tempo todo. Meditar de dia e de noite, diz o verso 8. É estudar a palavra de Deus, é ter familiaridade com a palavra de Deus, é se debruçar na palavra de Deus, é não ter a palavra de Deus e se envolver com ela só no momento do culto, ou só em um dia da semana. É ter essa vontade, essa disponibilidade para se envolver, para ler, para estudar a palavra de Deus de modo permanente, de modo constante. Talvez o desafio que você deve fazer, considerando que estamos no início de 2022, é de ler a palavra de Deus toda durante este ano, de meditar na palavra de Deus de modo permanente, de modo constante. Este é o significado da sentença de dia e de noite. Segundo, o verso 8, em sua parte A, ainda ensina que Josué deveria anunciar a palavra de Deus. Ele devia meditar de dia e noite e anunciar a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus significa tirar a palavra de Deus das gavetas, das escrivaninhas, das estantes. É colocar a palavra de Deus nas padarias, é colocar a palavra de Deus nos mercados, é colocar a palavra de Deus na vizinhança. Meditar de modo constante e anunciar. Deus está dizendo, medite. Você viu, por meio da experiência que você teve com Moisés, que Moisés seguiu à risca, meditando na minha palavra, de dia e de noite, anunciando a palavra. Terceiro, o verso 7 ensina que Josué deveria ser fiel à palavra de Deus, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. A ideia é de viver em meio aos pagãos de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com as filosofias pagãs. Deus está dizendo, você vai ser vitorioso e o povo vai ser vitorioso, Josué, se você e o povo viver de acordo com a minha palavra, de acordo com minhas normas, de acordo com minhas regras, não de acordo com a filosofia dos pagãos, que hoje residem em Canaã. A bússola moral com relação à vida de vocês, Josué, é a palavra, é a minha palavra. Vocês devem seguir as minhas orientações, a minha palavra. Irmãos e irmãs, se nós desejamos ser vitoriosos, bem-sucedidos, espiritualmente, em 2022, ou em qualquer tempo, ou em qualquer ano, é preciso que tenhamos a consciência de que devemos ser fiéis à palavra de Deus. Nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, escutar a palavra de Deus. Alguém já disse que se nós não nos aproximarmos da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, nós vamos nos aproximar do pecado. Dwight Moody, o maior evangelista da América do Norte do século XIX, certa feita, em um sermão disse a uma enorme multidão: não há nada na vida que dê mais força e significado para um servo e para uma serva de Deus, para que os mesmos, isto é, os servos e as servas de Deus, venham viver nesta vida vitoriosos espiritualmente, inabaláveis, do que a fidelidade à palavra de Deus. Irmãos, irmãs, eu concluo esta mensagem considerando que os versos de 1 a 9 do capítulo 1 de Josué destacam que devemos, nesta nova caminhada, nesta nova jornada, chamada 2022, estarmos cônscios e cônscias, em síntese, de que o que cabe a nós, enquanto povo de Deus, ante aos desafios, é nos apegarmos às promessas de Deus, à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos sustentando, que Deus esteja conosco o tempo todo. E nós entendemos, por meio da fé, que Deus há de estar como está. Em nome de Jesus. Ponha-se de pé.